Qual que é o cálculo ucraniano? O cálculo ucraniano, eles invadiram primeiro o territórios russos, né? Mais especificamente territórios que ficam ali na fronteira, ali na região de Kursk, e há 3 hipóteses sendo ventiladas, né, no cálculo do Zelensky e do exército ucraniano. E aí nós vamos falar depois os efeitos disso aí, né, de uma maneira breve também. Né. A primeira que estaria por trás disso, Nassif, dessas invasões, é uma barganha no território dos territórios, né, uma barganha dos territórios já ocupados pela Rússia. Ou seja, está lá no começo, quer dizer, desde 2014, no começo das chamadas operações especiais russas, o território do Donbass e também aqueles territórios ali da região da Crimeia, né, a anexação da Crimeia e do Donbass. Então, o cálculo é o seguinte, do Zelensky e da Ucrânia. Nós vamos invadir Kursk, dominar Kursk, e depois tentar trocar os territórios. Né? É um cálculo que pode estar no horizonte. Né? Esse cálculo já é descartado de saída, que não tem chances de prosperar, porque o Putin não abre esse tipo de negociações, de barganha de território, e porque esse ataque da Ucrânia não teve respaldo aparente da OTAN, dos Estados Unidos e do Ocidente coletivo. Por quê? Porque a porta-voz do Pentágono deu uma declaração pública de que não apoiava esses ataques. Simplesmente. Então, ainda que eles estejam envolvidos nesses ataques, mas politicamente eles não estão envolvidos. Eles expuseram o Zelensky, expuseram a Ucrânia. E coordenadamente, né, no mesmo tempo, a Europa tem anunciado, e a Alemanha, sobretudo, que é a principal financiadora, que vai reduzir os investimentos na guerra da Ucrânia, em armamentos ucranianos na ajuda ao governo de Zelensky. Mas não é uma redução simbólica, é uma redução drástica, e no estilo alemão, né? Quer dizer, com planejamento anual, né, para o próximo ano, para os próximos 2 anos, para os próximos 2 anos e meio, de maneira semestral. Que eles vão cortar pela metade e vão cortando, simplesmente. Então, isso está deixando também o Zelensky desesperado. Então, isso poderia ter sido também uma ação do Zelensky para chamar mais a atenção do Ocidente e chamar mais a atenção do que está acontecendo, porque está sentindo que está isolado. Então, veja, hoje a Rússia, nós amanhecemos aí com a Rússia bombardeando praticamente todas as províncias de Kiev, inclusive todas as províncias da Ucrânia, inclusive Kiev, que é a capital. Vários bombardeios russos. Né? Aí o Zelensky vai e dá uma declaração dizendo o seguinte, olha, nós precisamos de mais F-16, que são os mais sofisticados aviões de contra-ataque que os europeus fornecem, os Estados Unidos para os ucranianos, mas nós também precisamos de equipes para operá-los. Por quê? Porque o que acontece? A Rússia ela explodiu as torres de aviões. Então eles têm os F-16, mas que em pouca quantidade, mas eles não conseguem operar as torres, porque as torres foram bombardeadas lá atrás. Eles não têm essa comunicação. E, ao mesmo tempo, Nassif, a guerra que, no começo, ela fazia sentido para a população ucraniana, era uma guerra de resistência, hoje ela é muito impopular, assim como o governo Zelensky, né? Que está aí sem eleição, né? nesse novo, digamos, mandato. Né? É o regime Zelensky. Né? Eles não venceram a última eleição. E porque eles vão arregimentando cada vez mais pessoas indiscriminadamente, e aí o Tito trouxe uma informação muito interessante, que o índice, a média de idade dos soldados ucranianos hoje é de 43 anos. Que eles já não têm mais de onde tirar os soldados ucranianos, eles estão na 4ª geração de alistamento de soldados, e que, além das mulheres, né, eu já trouxe essa informação aqui, mas ele reforçou lá, eles estão alistando mulheres grávidas para ir para o combate. Então, é completamente desesperador. E aí, para fechar, né, essa intervenção aqui, essa primeira, uma outra possibilidade, né, seria deslocar as tropas russas, né, esse ataque a Kursk, seria deslocar as tropas russas que estão nos territórios ucranianos ocupados, ou seja, na região do Donbass e da Crimeia. Mas o efeito foi o contrário.
Porque depois que iniciou essas ofensivas ao território russo, ucranianas, o que aconteceu? O exército russo e o exército do Putin, eles intensificaram os ataques a Donetsk e os ataques à Crimeia e anexaram mais territórios ali. Então, quer dizer, se foi esse o efeito, surtiu o contrário. E um efeito interno que eles poderiam procurar, né, é um desgaste no governo Putin, né, porque quando você anexa um território do próprio país, o governo pode cair a popularidade, né, a população, e ter um desgaste. Mas esse efeito pode acontecer de fato, ele é aberto, mas um outro efeito que está sendo observado é que a população russa ela pode se sensibilizar, tem se sensibilizado mais e se tornado, quer dizer, mais nacionalista e, portanto, engajado mais no tema da guerra. Porque a guerra, do ponto de vista russo, ela nunca foi declarada. Ela foi declarada desde o começo como uma operação especial, com os grandes temas, que era desmilitarizar a Ucrânia, desnazificar a Ucrânia, também a participação dos exércitos de Azov, com relação a Stefan Bandeira, aos exércitos neonazis, símbolos neonazis na Ucrânia, que tem crescido muito, com o entusiasmo da Europa, com a ajuda da Europa. Então, tudo isso está em movimento agora e o Zelensky está se vendo na iminência de ser abandonado também pelos Estados Unidos, caso o Donald Trump seja eleito, como ele já disse que vai fazer isso. Né? Se ele vai fazer isso é outra questão, mas ele se vê nessa eminência. E aí um conselheiro, né, que foi ex-conselheiro no governo do Trump, o Douglas Macgregor é um sujeito importante. Ele é general, condecorado nos Estados Unidos, lutou nas duas guerras do Iraque, lutou na Guerra do Golfo, esteve à frente da Guerra do Iraque e foi embaixador do Trump na Alemanha. Ele disse o seguinte, né, que nessa invasão agora, especificamente da Ucrânia na Rússia, nesses territórios russos, tem dois elementos que ele chama a atenção. Primeiro, que não são só soldados ucranianos que estão lá, que tem soldados poloneses, tem soldados ingleses, tem soldados franceses, com uniforme ucraniano, mas são soldados da OTAN. Então, isso vai tomar uma dimensão que pode proporcionar para o Putin atacar também os territórios europeus pela primeira vez. Ele coloca isso. E segundo, a ordem que é dada a esses soldados é que eles estão proibidos de voltar para a Ucrânia. Então, eles estão indo encontrar o exército russo sem poder voltar. E aí ele conclui o seguinte, eles estão sendo entregues à própria morte. Que loucura, que loucura. Ô Pedro, agora que a gente vê, então, digamos, essa guerra aí trouxe problemas econômicos para os países da Europa, trouxe problemas políticos para os seus governantes. Quais as consequências que você vê aqui a médio prazo? Olha, tem uma coisa muito interessante, né, que se coloca alguns debates, né? Quando a guerra começou, ela seria uma guerra rápida, né? Sobretudo aqui no ponto de vista das informações que chegam aqui no Brasil, na América Latina, digamos, no Ocidente coletivo, como eles dizem, que o Zelensky ele era um herói, né? Ele era uma espécie de Churchill do século XXI, e que a Ucrânia venceria a guerra. 10 em cada 9 analistas brasileiros escreviam isso. Né? E a guerra, com o tempo, né, tudo isso foi caindo por terra, porque a guerra ela tem 3 dimensões. Ela tem a dimensão econômica, ela tem a dimensão diplomática e ela tem a dimensão militar. Nas 3 guerras, a Rússia está vencendo. Isso não é admitido, né, da maneira como de fato acontece, na materialidade histórica. Militarmente, é mais difícil esconder. Isso é praticamente incontestável, a vitória russa. Enfim, tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Politicamente, como é que a vitória russa é expressa diplomaticamente? Que a maioria dos países do sistema internacional e a esmagadora maioria dos países do sul global não condenou a Rússia. Não esteve nas condenações da Rússia com relação, por exemplo, à exclusão da Rússia nas sanções econômicas, a exclusão da Rússia no SWIFT. Pelo contrário, sobretudo em países como os países africanos, da União Africana, a Rússia se aproximou mais diplomaticamente e aumentou suas alianças, e aumentou, inclusive, a sua zona de influência na África. E com os países árabes, enfim, o Putin continua com grandes relações, com boas relações. Né? E, economicamente, a grande aposta, mais uma vez voltando aí às nossas análises aí, hegemônicas, né, era que quando a Rússia fosse excluída do SWIFT, em alguns meses a economia russa ia quebrar,
Todos os analistas apontavam ocidentais nesse sentido. E a verdade é que, segundo o próprio Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Rússia cresceu mais que os Estados Unidos e que todos os países do G7 esse ano. Ela cresceu 3%. Então, veja, eles perderam nas 3 frentes. Eles perderam militarmente até agora. A economia americana foi salva em 29 pelo esforço de guerra para a Segunda Guerra. Exatamente, exatamente. Então, tudo isso aconteceu. E aí, economicamente, isso a gente sempre fala aqui desde o começo, quem é o grande derrotado é a Europa, sobretudo a Alemanha, que está sofrendo um processo de desindustrialização, isso é forte lá, e pela perda do Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que é um signo de vassalagem sem precedentes na história da Alemanha, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o Nord Stream 1 foi bombardeado, o Nord Stream 2 estava pronto, também foi bombardeado, não chegou a ser inaugurado, estava pronto para ser inaugurado ali em março, em abril ele é bombardeado e não é inaugurado, e o chanceler, né, alemão, o Olaf Scholz, que é do Partido Social Democrata, diga-se, né, que também é o partido mais capitulador da história também que tem, né, não deu uma palavra, não cobrou uma explicação, né? Então, a situação é grave. Agora, do ponto de vista dos Estados Unidos, Kamala Harris já deixou claro que essa guerra está só no começo. Os Estados Unidos vão continuar a guerra, que é uma questão estratégica. E o Trump diz o seguinte, olha a declaração do Trump, Nassif. Eu vou parafrasear ele aqui, né? Vou abrir aspas para ele. Ele diz o seguinte: o que os ucranianos deveriam saber é que Hitler e Napoleão perderam na Rússia. Eles deveriam sair de lá rápido. E ele diz, né, nós vamos acabar com essa guerra logo. Ele fala que vai acabar em 24 horas. Né? Ele vai ligar para os dois lados, para o Putin e para o Zelensky, e acaba em 24 horas. Então, tem esses cálculos todos acontecendo agora. Né? Essa é a